Olá, meu amigo, seguidor aqui do canal CRB, bom estarmos juntos novamente para meditarmos na Palavra de Deus. Esse domingo, Dia dos Pais, que Deus abençoe você que é pai. Nós temos um Pai Celestial, que é o próprio Deus Criador, que tem nos abençoado com as maravilhas dessa terra, e uma delas são as vidas que eles colocam em nossas mãos, nossos filhos, e nós temos que agradecer, somos gratos em todo o tempo pela misericórdia, pela fidelidade desse Deus. E hoje, Dia dos Pais, não podemos deixar de lembrar desse Deus Criador, desse Deus maravilhoso. E logo após a nossa vinheta, você é meu convidado para estarmos meditando mais uma vez neste canal sobre a luz da Palavra de Deus. Aqui em João, capítulo 5, a partir do versículo 31, diz assim: Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outros que testemunham em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testificou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que de João, a própria obra do Pai que me deu para concluir e que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. E eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me deram. Mas se o outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitam suas glórias uns dos outros, mas não procuram a glória de Deus único. É uma passagem interessante, a qual Jesus se apresenta como Filho de Deus. Mas porque os homens estavam cegos pela religião, pelos pecados, não conseguiram entender e compreender essa passagem de Jesus. E essa semana muitos comentaram nos stories do canal a respeito da nossa religião, que ela é mentirosa, ela é falsa, ela não é verdadeira. Eu, porém, contudo, afirmo para esses homens que a Bíblia, ela não foi escrita por homens, e por isso eles se sentem ofendidos, porque estão mergulhados nos seus pecados, nos seus erros, e não querem mudar as suas atitudes. Em contrapartida, eles querem então condenar a Bíblia, achando que o autor está preocupado com isso. Nós vemos aqui das palavras de Jesus, ele falando que nós não nos preocupamos em entender quem é Jesus, sendo que Jesus é próprio Deus. E eles não vão entender quem é Deus porque eles estão procurando respostas humanas. Eles querem mensurar, dimensionar, colocar Deus no quadrado, achando que Deus vai se contentar com isso, que Deus vai aceitar essas coisas. E aqui no versículo 34, não que eu busque testemunho humano, mas menciono
isso para que vocês sejam salvos. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, para que nós colocamos um selo de aprovação na santidade, na divindade de Jesus. Jesus mesmo já provou e demonstrou que Ele é Deus, que Ele é Criador, que Ele é sustentador, que Ele é o Filho de Deus. E se eu não creio, se você não crê, isso não vai mudar em nada a vontade de Deus, a soberania de Jesus, a divindade de Jesus. O pecador sou eu, quem precisa ser resgatado, quem precisa ser mudado, quem precisa ser transformado sou eu. E a única forma disso ocorrer é através de Jesus, o Filho de Deus, ao qual o seu Pai deu em sacrifício, em pagamento pela minha dívida, por causa do meu pecado. E se eu não creio nisso, ou se eu duvido disso, isso não vai mudar. Porque Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo justo e Deus continuará sendo o Senhor e o Criador e o sustentador de todas as coisas. Se eu não concordo com a Bíblia, se eu não concordo com o que está escrito nela, isso não vai fazer diferença. Eu posso alterar essas escrituras, eu posso redigir, eu posso fazer uma nova história, mas porém, contudo, todavia, o autor deste livro, ele continuará agindo conforme os originais a qual ele deixou para nós. E quando a sua volta acontecer, nós teremos que estar diante dele e colocarmos diante dele o que nós fizemos com o tempo que nós tivemos aqui nessa terra. E é por isso que muitos homens se preocupam, por isso que muitos homens querem proibir a Bíblia, por isso que muitos homens querem redigir a Bíblia, por isso que muitos homens querem censurar a Bíblia. Até mesmo o Conselho da ONU, que não teria que estar preocupado com isso, agora sai uma matéria essa semana a qual quem não seguir as ideologias impostas por eles sofrerá as consequências. E isso é uma afronta direta para nós cristãos. Nós que cremos no Deus Salvador, num Deus poderoso, um Deus santo, um Deus justo. Mas aí é que está. Quando essas coisas acontecem, nós olhamos para esta Bíblia, a qual os homens rejeitam, a qual os homens condenam, ela está se cumprindo. Ela fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria e que nós viveríamos tempos iguais aos piores que de Ló. Homens amantes de si mesmos, homens ao qual se entregariam ao seu pecado, à sua vida prosmíscua, longe da vontade de Deus. E hoje nós vemos isso acontecendo. E os homens não querem saber de uma santidade, de um Deus que quer ir contra a vontade nossa, a nossa vontade da carne. Eles querem viver os prazeres deste mundo e não querem sofrer as consequências. E as consequências estão registradas neste livro. Os homens podem maquiar, podem pegar, colocar enfeites para tentar disfarçar, mas a verdade é uma só. Quem não se arrepender, quem não se converter dos seus maus caminhos, quem não aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e não mudar a direção ao qual está caminhando para o abismo do pecado e do inferno, mesmo não crendo no inferno, não crendo em Deus, mas querem proibir essa Bíblia, o destino deles será um só: o inferno. E eles, sabendo disso, o que eles querem fazer? Eles querem levar o máximo de gente com eles, o máximo de pessoas. E é por isso que eles querem omitir a verdade de Cristo, a verdade que liberta, a verdade que transforma, o Evangelho de Jesus. Maqueia com a religião, maqueia com falsas doutrinas. Aí quando vê que o povo não está mais caindo nisso, porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos fará lembrar todas as coisas que vos tem anunciado, como disse Jesus, está abrindo os olhos, o coração dos homens, eles ficam preocupados e querem
banir a Bíblia. Querem banir a Bíblia das escolas, querem banir a Bíblia das bibliotecas, querem banir a Bíblia dos locais públicos e querem transformar os que seguem a Jesus como rebeldes, como terroristas e até mesmo como criando pretextos para perseguir-nos e para nos matar. Você pode estar até pensando, nossa, Cassiano, você está falando uma coisa muito radical, isso não vai acontecer. Preste atenção. Olha o mundo, olha as notícias internacionais, esqueça a mídia convencional e procura outros meios de se informar o que está acontecendo ao nosso derredor. Quanto os cristãos têm sido perseguidos em outras nações e não muito distante de nós. Aí você vai perceber que o que eu estou falando tem muito mais verdade, muito mais acontecimento próximo de nós do que nós pensamos e imaginamos. Então, irmãos, o meu alerta é esse. Não é mais tempo, nunca foi, e agora menos ainda, de brincarmos de sermos crentes ou cremos um Deus que tudo pode, mas que obedece à minha vontade. É tempo de, como disse João Batista no início do Evangelho de João, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo em Cristo, seguidor aqui do canal, que tem parado para meditar junto comigo na palavra de Deus. O nosso Pai Celestial, o Deus Criador, Ele tem falado aos nossos corações. Fica atento. Ele está de volta, está voltando. Os dias difíceis ao qual este livro menciona serão todos verdades. E se você não se preparar, você vai passar perrengue, você vai passar apertado, como diz nas gírias populares aqui no nosso Brasil. Então, para que isso não ocorra, espero que você converta-se dos maus caminhos, compreenda quem é Deus, conheça quem é o Deus verdadeiro da cruz e seja transformado. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo ao qual eu espero que você alcance, que Deus possa tocar na sua vida de uma forma que você venha a se converter dos maus caminhos e venha voltar para a cruz de Cristo. Que Deus os abençoe e a gente se vê aqui no próximo canal, nesse vídeo, nesse canal, no próximo vídeo, em nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais.